boa noite para você. O filme Ainda Estou Aqui, que mostra a história da família Paiva sob a perspectiva de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, tem mexido, como você sabe, com o Brasil há meses. Além da nossa torcida por cada vez mais prêmios, a produção de Walter Salles ainda levantou discussões sobre os desaparecidos políticos da ditadura, a lei da anistia e também os valores da nossa democracia. E até outra anistia tem ganhado espaço aí neste debate, a que busca beneficiar aqueles que estiveram nos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Para a gente falar sobre esse e vários outros assuntos, incluindo política, a gente recebe aqui no nosso programa um assessor especial por democracia e verdade do Ministério dos Direitos Humanos, o Nilmário Miranda, nome histórico do PT. Nilmário, como vai? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas, Murilo, Orion, caros colegas, né? Satisfação tê-lo aqui. Conosco também o Orion Teixeira. Tudo bem, Orion? Tudo bem, Lucas, Murilo, Nilmário, prazer. E o Murilo Rocha. Ei, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Agradecer ao Nilmário por estar aqui com a gente. Nilmário, eu gostaria de começar falando de um assunto que voltou à baila, a discussão agora recentemente, que é o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Morreu durante o período da ditadura militar em um acidente de carro automobilístico e o caso agora seria reaberto. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o porquê dessa rediscussão do caso e o que a partir dele, né, o que a gente pode esperar aí nos próximos meses, talvez? Olha só, sempre houve dúvidas sobre o acidente. Tem que em Minas o nosso Peninha, foi presidente do nosso sindicato, e o famoso Serafim, né, que sempre... Eles escreveram livros, houve 30 professores da USP, fizeram há 10 anos atrás um relatório de 900 páginas questionando o acidente. O que tem de novo? No ano passado, nós fomos procurados por Gilberto Natalini, um ex-vereador de São Paulo, médico, foi presidente da Comissão Municipal da Verdade, que defendia a tese que não houve acidente, foi uma morte violenta praticada pela ditadura militar. E nos trouxe um laudo do Dr. Sérgio Edzenberg, é um perito, formador de peritos da Politécnica de São Paulo, que estudou tudo, produzido ao longo desses quase 50 anos, todos os laudos, teses, e pediu a reabertura do caso. Então ele fez um requerimento à Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, foi instalada em 30 de agosto do ano passado, da qual faz parte Vera Paiva. A primeira que eu participei fazia parte de Eunice Paiva, né? Passei junto com ela, foi lá, 96, 97, ela participou, foi até 2002. E pronto, fez um requerimento e a comissão especial se reuniu lá em Recife, dia 13 de fevereiro agora, e decidiu que pode reabrir, apesar de estar o prazo para requerimentos está encerrado. De famílias pedindo indenização, reparação financeira, etc. Mas a comissão aceitou, mas não como família e reparação financeira, pela alcance nacional e pela verdade histórica. Aí abriu essa possibilidade, então nós... Mas o argumento é sustentável? Você sentiu que... Eu sou totalmente a favor desse argumento. Inclusive, nós pretendemos abrir outros casos. É isso que eu ia perguntar, se há essa possibilidade com relação a outros casos, mesmo prescritos, se a gente for colocar assim, que poderiam ser rediscutidos mesmo nessa busca por verdade. O caso da Anísio Teixeira, por exemplo. Isso aí é uma coisa que está atravessando a garganta um dos maiores educadores da história do país, né? Em Brasília, um ícone. Ele teria caído num elevador, assim, entrado no posto, caiu no posto do elevador, abrindo. Mas caiu de uma maneira que é quase impossível. As lesões que ele tinha lá no posto do elevador, tem laudos que falam que foi colocado ali depois de morto. Então vai poder abrir também. Entendi. Sempre não pode a família, reparação financeira. Não Nilmário, pode. agora voltando ao caso do JK, qual você falou, já temos 50 anos praticamente, 49 anos do acidente, foi em 76 esse acidente. Possível acidente ou atentado, enfim. Quais seriam as provas hoje que seriam reavaliadas ou já foram reavaliadas? O que tem de mais concreto que leva a questionar esse acidente e apontar para realmente um crime de Estado na época da ditadura? Esses 30 professores, 10 anos atrás, da USP, que fizeram o estudo, produziram 900 páginas no relatório, desmentindo o acidente.
Logo, se não for acidente, foi provocado. Foi provocado. E tem livros como do Peninha, foi presidente do nosso sindicato, Luiz Carlos Bernardes, junto com o famoso Serafim. Foi assessor, né, Foi. do JK? Do JK. Eles sempre questionaram. Eles estiveram na época, o CONI também, Casa Heitor CONI. Operação Condor, que era o nome. Mas é a dinâmica do acidente que é questionada? O que é, assim, pensando em provas, assim, Provas. o que esse pessoal, por exemplo, esses 10... A comissão de mortes não tem poder de investigar e buscar culpados. Então ela analisa tudo que se produziu. Como eu li os 2 relatórios-chave, o da época dizia que houve um acidente, e o do Eisenberg, de 21, né, que desmente aquele. No mesmo ano, 76, houve um falso acidente com o Zuzu Ângelo. Na saída do túnel Dois Irmãos, aí teria batido o Carmanguia, derrapou e projetou para fora o estado da grave e morreu. E o Instituto Carlo Éboli fez 324 páginas para falar do acidente. E nós conseguimos, com técnicos, já na Democracia, em 96, mostrar que aquilo ofendia a lei da física, era impossível ter ocorrido aquele acidente, como descrito. O que fez aquele laudo, Roberto Vilarim, é o mesmo que fez o JK. E aí ficou desmoralizado. Havia peritos civis da ditadura. Produziam um laudo sobre mortes, desaparecidos políticos, para encobrir a verdade. Sim. E esse Vilarim ficou sempre marcado, porque o cara que fez a farsa, Zuzu Ângelo, é o mesmo que dirigiu o laudo JK. Então, só para a gente, nesse caso JK, vocês vão reavaliar esse material. É o material. E pode dar uma nova versão para a história. É essa que seria a mudança, né? Um direito à verdade, à memória e à verdade. É a verdade. É a verdade. Seria isso. Olha só, Murilo, acho que não termos resolvido essa questão do pós-ditadura, quando acabou a ditadura, o problema ficou aí. Quando você não resolve no passado, o passado volta com um pesadelo. Tentativa de golpe agora, que está nessas 884 páginas da Polícia Federal, mais importante da história da Polícia Federal, que mostra que houve um golpe fracassado. E não é com presunção, é com gravações, mensagens, assim, minutas. Impressionante volume de provas. Então aquela anistia apagou a verdade. Irmão, eu queria, aproveitando Então que daí você tocou... só para essa parte, concluir esse pedaço. Então, se você não resolve na época, ela volta depois. A lógica nossa é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, reforçar o Estado Democrático de Direito, combater a ideia de golpe, volta da ditadura, que nós chutou na trave aí, né? Foi por pouco, de 2 anos atrás, está nesse inquérito famoso. Então, sem memória e sem verdade, não há democracia que sustenta. Nessa questão ainda sobre a lei da anistia que o senhor acabou de tocar, recentemente, até por um pedido do ministro Flávio Dino, o STF formou maioria para reavaliar a lei da anistia nos casos de ocultação de cadáver. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Assim como era contra a anistia que foi feita, nós defendemos a anistia ampla, geral e restrita. Valia para apurar os crimes da ditadura. Na época, era ainda ditadura, 79, e por 8 votos foi derrotada a versão a proposta do povo, da sociedade civil. Foi um movimento de opinião impressionante naquela época. Uma conversão política espetacular. Teotônio Vilela era da Arena, usineiro, e ele vira o defensor da democratização com anistia verdadeira. Então houve uma anistia por 2 lados, torturador e torturado, ficaram equalizados, o verdugo e sua vítima. Então, quando você faz isso, você apaga a verdade e prejudica a democracia. Eu achava que nunca mais ia ter ditadura. Nós tivemos uma porta de uma. Dos mesmos métodos. O punhal verde e amarelo, o que é? É o que, num livro que eu passei ali para o Murilo, da Casa da Morte, em 71, militares matavam as pessoas, depois
incinerava numa usina em Campos Goytacazes. Vamos mostrar aqui. Todos foram promovidos. Viraram generais, viraram coronéis, viraram almirantes, viraram... Né? Quem fez isso na ditadura, que desapareceu, matou pessoas, usando crimes contra a humanidade, crimes torpes, tipo tortura, desaparecimento forçado, isso aí volta. Só para contextualizar nosso ouvinte, a Casa da Morte era no Rio de Janeiro, né? Em Petrópolis. Em Petrópolis, e depois que matavam esses corpos, eles eram incinerados nessa fazenda, né? Nós estamos apropriando, já está na fase final dessa apropriação, vai virar um centro de memória. Uhum. E foi uma mineira, a Inês Etienne Romeu, Sim. ela mentiu para eles, para os torturadores, foi estuprada por eles, que ela infiltraria. Quando ela saiu, ela foi para uma prisão, Talavera Bruce, lá em Bangu, cumpriu 8 anos. Quando ela veio a anistia, ela foi para a OAB e denunciou tudo. Quem era a Casa da Morte, os coronéis, capitães, majores que trabalhavam lá, onde que era, identificou, vários tinham passado por lá, ali ia ser morta mesmo. Alto forno nazista, né? Nazista. Gilmário, fazendo um paralelo do momento político de hoje com aquele da morte aí de JK, querem estabelecer um debate, uma polarização esquerda e direita, mas a verdade é que a democracia sofre um ataque especulativo novamente, como aconteceu em 76, e quando da morte de JK, outros políticos latino-americanos, um chileno e um argentino, Letelier. Exatamente, foram mortos nesse período simultaneamente, porque seriam políticos que estariam trabalhando para a redemocratização desses países. Exatamente. Dá para fazer esse paralelo? Claro, com certeza. Porque é mais um argumento, inclusive, da morte de JK. Na época do JK, assim, no espaço de 9 meses, Lucas, morreu de uma morte súbita, um infarto fulminante, Carlos Lacerda, que é o nome da direita. O JK, um homem de centro, não tinha nada a ver com esquerda, e um centro-esquerda, João Goulart. O João Goulart, um policial da ditadura argentina, falou que ele induziu o infarto, que ele ganhou confiança da família numa fazenda onde morava no exílio, João Goulart, trocou o remédio e teve um infarto. E no caso Lacerda não teve nada. Mas no caso Juscelino sempre houve muita informação. E o chileno também foi explodido nos Estados Unidos? Nos próprios Estados Unidos, Orlando Letelier. E teve a Operação Condor, que 750 pessoas foram mortas numa cooperação entre ditaduras, né? De vários países da América Latina, do Cone Sul, né, principalmente. Havia dúvidas razoáveis para reabrir o caso. E com o pedido e o laudo de 2021 do Sérgio Etzenberg, aí a comissão reabriu. Não terá indenização, a família tem que ser avisada, foi avisada, não há oposição da família, que Paulo Otávio era genro dele, só tem uma filha viva, que é a Ana Cristina, a Márcia era favorável, morreu, as 2 filhas dela são favoráveis, e a outra filha, a Maristela, é totalmente favorável a abrir o caso. Então não há oposição da família. Não impediria não, mas imagina, se a família for contra, já criaria um... Envolve também a família do motorista, né? E do Geraldo Ribeiro. Então, o Geraldo Ribeiro também... Tem uma coisa também, viu, Murilo, que acho que é importante. O motorista do Cometa foi condenado por homicídio culposo, na intenção de matar. Ou seja, que ele teria produzido a morte ao empurrar com o ônibus da Cometa o Opala contra a carreta, no sentido contrário. Depois foi absolvido em recurso. Ora, se ele foi absolvido, não houve homicídio culposo, não houve acidente, não houve, né? E tem pessoas que, no livro do Serafim e do Luiz Carlos Bernardes, fala que tinha 7 pessoas do ônibus que deram depoimentos. Eles falaram que o ônibus estava longe do carro na hora que o carro bateu na carreta. Então, tinha muitas informações assim contradizendo o acidente. E ela própria, ela entregou carta para 10 pessoas, né? Entre os quais Chico Buarque. Ela é Zuzu Ângelo. Zuzu Ângelo.
falou, olha, eles vão me matar. Mas não podem matar igual mataram meu filho, que desapareceu, Stuart Edgar Gil Jones. Eles vão simular um acidente. Estava tudo lá na carta dela. E que depois, né, da morte dela, o próprio Chico Buarque divulgou, né? Fez aquela música Angélica para ela também, que aparece no filme sobre ela. Então olha, gente, acho que tem dúvidas tão avassaladoras que acho que nós temos a responsabilidade histórica, que o país merece ter verdade histórica. Agora, Nilmário, A figura do Juscelino é uma figura para o país nacional. Quando a gente fala em revisitar esses casos, eu pergunto qual que seria o compromisso, a vontade, vamos falar assim, do presidente Lula, porque sempre quando surge esse assunto da própria lei da anistia, eu tenho a impressão que ele fica um pouco com medo de melindrar os militares, por exemplo, porque ele é sempre meio da turma, não, deixa disso, o passado está no passado. É como pensa de fato o presidente Lula? Olha só, eu conversei com o ministro da Defesa, José Múcio. Eu fui deputado com ele por 3 mandatos. E o próprio Múcio Ele também, era o da PFL na época, chamava União, a PFL. Um homem sempre conservador, ideias. Falei, olha, nós estamos reabrindo o KJK. Eu estava voltando do Recife e fui junto com ele no avião até Brasília. Conversamos a viagem inteira. Falei, tudo bem, só te peço uma coisa, não ideologiza. Falei, não, lá a comissão é uma comissão de Estado, eu não faço parte dela. Está na minha alçada, mas não faz. Ela que vai decidir, é uma comissão de Estado soberana. Mas eu acredito que vai decidir pela verdade histórica, que agora não tem empecilho. Na época da ditadura tinha, né? Por exemplo, no livro do Serafim e do Peninha, eles falam que os militares chegaram antes dos peritos, recolheram o carro e levaram para um galpão em Resende. Os militares chegaram antes. 10 dias antes saiu a notícia nos jornais que Juscelino tinha morrido em um acidente. Depois ele brincou e falou, gente, eu estou aqui. Né? Ainda estou aqui. Estou aqui. Então, é coisa demais, sabe? Mas a Comissão Nacional da Verdade achou inconclusivo. Agora, Nilmário, eu queria uma outra frente que vocês estão trabalhando, que é a questão das certidões. Até o filme Ainda Estou Aqui toca nesse assunto, né? A questão que a Eunice Paiva conseguiu que o atestado de óbito do Rubens Paiva fosse alterado para mostrar, né, que ele não era um desaparecido político, ele era um morto por violência, né? Pelo Estado político brasileiro daquela época. Vocês estão voltando, vocês estão mexendo também nas certidões de pessoas que foram mortas ou desaparecidas da ditadura. São quantas? Tem mineiros nessa história? Que pé que está essa mudança dessas certidões também de óbito, dessas pessoas? Olha só, total de mortes desaparecidas 434. Só 20 conseguiram certidões retificadas. O que é certidão retificada? Certidões eram emitidas assim, causa da morte, nos termos da Lei 9.140 de 1995. Isso não é diz nada, né? Isso não é nada. Agora, obrigatoriamente, por decisão do CNJ, a nosso pedido, Ministério da Direito e Cidadania, vai constar morte violenta de causa não natural por perseguição política produzida por agente do Estado durante o regime militar. Pô, isso é verdade histórica. O ano da morte, ou desaparecimento, no caso. Isso, lá estava, ano da morte, NC, não consta. Local da morte, não consta. Olha, Rubens Paiva nós sabemos, isso que eu estou falando, já que toca no filme, deu uma contribuição fora do comum, que com 5 milhões de pessoas, o mundo inteiro está assistindo, e é uma pessoa também que não era um homem assim, de luta armada, de organização revolucionária. Talvez até isso toca muitas pessoas, que é uma família comum, né? Assim. E JK era assim, JK ele votou no Castelo Branco, quando os militares deram o golpe, acreditando que um ano depois do golpe, que teria eleições diretas, ele limpar a corrupção. E aí Não se pode dizer que ele apoiou a ditadura, né? Ele votou, um mês depois foi cassado. Isso. Mas voltando a certidões, só antes de chamar o intervalo aqui, Nilmário, voltando a certidões, tem mineiros que estão envolvidos, que vão ter as certidões reavaliadas? Tem 66 mineiros vão receber a certidão retificada. Mortos desaparecidos. É muita gente. É muita gente. Eu estava em São Paulo há poucos dias e reuni lá com o pessoal da Assembleia, das famílias,
Lá são 83. Né? Em muitos lugares, como no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, os próprios governadores vão participar da entrega para mostrar, vocês são importantes, vocês morreram não deviam ter sido assassinados como foram, sejam mortos, sejam desaparecidos. Então, para dar importância histórica. Então, tudo é um conjunto, viu, pessoal? Um conjunto, assim, a devolução das certidões nos 22 estados, a verdade sobre o Juscelino Kubitschek e outros que vieram, como, por exemplo, Cianis Teixeira. A família vai pedir para também, a família do Geraldo Ribeiro, que era um motorista que né, morre junto ali. Perfeito. Então, é um compromisso com a verdade, com a memória e com o Estado Democrático de Direito. Chama não recorrência no direito internacional. Não repetição. Tá certo. Quando você fortalece isso, você fortalece a democracia. Entrevista coletiva vai para o intervalo e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que recebe o assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, Nilmar Miranda. Orion abre este bloco. Nilmar, só para a gente consolidar essa questão das certidões de óbito dos desaparecidos políticos, né? A gente vive uma guerra de narrativas, tentativa de recontar e, às vezes, de não preservar a verdadeira memória que nós temos. Ao conceder e retificar essas certidões, do ponto de vista de um documento judicial, nós temos aí uma reafirmação histórica de que o Brasil viveu uma ditadura. Essa que é a questão verdadeira, né? Você não constrói um Estado Democrático de Direito de uma forma sólida e que nunca volte a ter ditadura sem também a memória e a verdade. Eu também coordeno a memória da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas, que é o que se conta na escola para meus netos, meus filhos, para os parentes. Todos nós aprendemos uma conta de fada sobre a escravidão. Então, contar a verdade é importante. Então, qual é o nosso objetivo? Base Nacional Curricular Comum. Né? Constar a verdade. Aprender na escola, está incorporado a verdade sobre isso, sobre tudo. Como a gente não conhece a verdade sobre a escravidão, nós temos racismo até hoje, estupros de crianças, a subestimação do papel da mulher, os pobres não têm direito de cidadania. Isso é memória da escravidão. Se a gente conhece isso tudo, isso faz parte do mesmo modo da ditadura. Nós temos, desde a abolição da escravidão, sucessão de golpes militares, sempre. A história do Brasil é a história de golpes. Ditabrandas, ditaduras, democraduras, né? Se sucedem e quase tivemos uma de novo. Não queremos isso nunca mais. Então, a gente precisa ensinar a verdade sobre a ditadura. E contribui. O filme abriu essas portas. Que ele atingiu as novas gerações que não sabem nada sobre ditadura. Uma das minhas filhas, já de São Paulo, tem três meninas, elas ficaram chocadas. E ela, olha, de uma família minha família tem vários perseguidos políticos. A gente não fica falando disso toda vez. A arte também tem esse condão, viu, gente, de atingir a alma da pessoa. Nilmário, mudando de assunto aqui, falando um pouco de política, né? Você está no governo Lula 3 aí, mas você teve também outros governos Lula, papel-chave também no Ministério de Direitos Humanos, até nessa época que acelerou essa questão do reconhecimento das indenizações, né? Houve ali um progresso nessa área. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa diferença. A gente vê um governo Lula hoje, do ponto de vista político, fragilizado. O presidente, muita gente fala que ele está ilhado, não tem mais, não ouve muitas pessoas, que tem um núcleo em torno dele ali que não opina muito. E na época que você foi ministro de Direitos Humanos, a gente tinha nomes ali que, né, pode se questionar ou não, mas eram nomes que o presidente ouvia. Palocci, Zé Dirceu, Augusto Chiquem, próprio Zé Genuíno, Marco Aurélio Garcia, Gilberto. É diferente mesmo aquele momento em relação a esse entorno do presidente Lula. O presidente Lula hoje toma decisões mais por conta própria. Queria que você fizesse um paralelo entre esses dois momentos. Olha, eu acho que o fundo disso tudo, nós temos um sistema político esdrúxulo no Brasil. Aqui ganha o presidente, ganha o governador, não forma maioria parlamentar.
Aí ele tem obrigado a fazer aliança com seus adversários para governar. Não tem um impeachment, inventa. A gente já aprendeu que impeachment nem se inventa, né? E ele está ilhado. Estava ilhado, na época, o Banco Central, o rentismo, a primazia do mercado, ilhado pelos militares, sempre pronto, quase, de novo, os militares iam dar um golpe. Não deu por sorte também. O próprio ministro do Exército e da Aeronáutica não aceitaram o golpe. Ajudou a frustrar o golpe. Só o da Marinha que aceitou. Mas tinha os Kid Preto, que é os mesmos que estão nesse livro aí, que conta que tinha licença para matar, desaparecer, torturar, né? Supostamente para derrotar terroristas, né? Eles praticavam terrorismo de Estado. Então, um exército sempre pronto a dar golpes. Banco Central rentista. E não tem maioria no Congresso. Você acha que a diferença, então, era a base parlamentar, vamos dizer, que o Lula tinha lá atrás? De outro tipo, eu sempre... Outra relação com o Congresso do que tem agora? Eu sempre fui amigo de gente da direita, porque, como direitos humanos, nós tínhamos que aprovar coisas. Se não tivesse apoio da maioria, eu fundei a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, primeiro no Brasil, desse tipo. Por que deu certo? Luiz Eduardo Magalhães, que era do PFL, e Inocente de Oliveira aprovaram. Aí aprovou, você não aprova nada, você fica só na denúncia dos outros, nós contra eles. Isso é lógico de ditadura. Democracia tem outro, o parlamento agora. O tipo de parlamento que nós estamos tendo agora, realmente, é muito diferente. Eu fui deputado 4 vezes federal, é outra coisa. Neymar, eu queria uma avaliação do senhor sobre esse momento do PT. Claro que o governo, o incumbente, sempre sofre muito e as pesquisas atuais têm mostrado isso, uma queda de popularidade do presidente Lula e uma avaliação pior do governo dele até em redutos onde ele sempre se deu muito bem, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Outros colégios eleitorais grandes, incluindo Minas Gerais, popularidade muito ruim também. Quando a gente pensa em 2026 e a direita, embora com vários nomes, talvez vai ter que passar por uma DR até escolher esse nome, mas a esquerda parece que não tem esse nome que não o presidente Lula. Independentemente de ele sair candidato ou não a um 4º mandato no ano que vem, não é muito ruim para o PT e para a esquerda não ter uma outra opção que não Lula? Olha, o problema, todo mundo sabe que produzir um Lula uma vez cada século, né? Nós temos aqueles políticos do século, um Getúlio Vargas. Às vezes leva séculos para surgir né? Independente do que você acha, o que ele fez. Um Lula, um Mandela, esse tipo de liderança. Essas figuras. Uhum. De figura aparece uma vez no século, em cada século, sabe? Então, mas a eleição a cada 4 anos, né? E aí? Eu sei, querido, mas ele, pensa bem, Lula está bem de saúde. Eu sou vizinho em Brasília, de parede do Padilha, que é médico. Quando teve um acidente com o Lula, eu falei, como é que está o Lula de fato? Não, está bem. Não teve sequela, está bem física e mentalmente. Pronto. Falou amizade, uma reunião, não era pública, era uma conversa privada, sabe? E hoje eu tenho convicção que ele tem condições físicas e mentais para... Mas e o pós-Lula? Ok, mas e o pós-Lula? Não, isso aí está sempre colocado, né? Uma coisa de cada vez, né? É uma de cada vez. Mas é que, fora da personalidade, vamos falar de modelos políticos, né? O Lula se elegeu pela primeira vez fazendo uma aliança, né? O operário com o patrão, o capital e o sindicato, Zé Alencar, época empresário Zé Alencar. Aliança com o MDB. Dessa vez também ele fez agora aliança com o ex-tucano, Geraldo Alckmin, né? Então foi a esquerda para o centro. Tivemos um exemplo aqui em Belo Horizonte, do prefeito Fuad, que foi reeleito do centro para a esquerda. Esse modelo vai prevalecer por algum tempo, fora dos extremos, direita e esquerda? É o que muitos de nós defendemos. O PT vai ter congresso, eleição de dirigentes em junho municipais, julho nacional. Eleição direta. Eu espero que o partido tenha essa compreensão que o Lula tem. Que se não fizer a chamada frente ampla, né? Por exemplo, eu sou simpático à candidatura do Rodrigo Pacheco em Minas. Ele não é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa do centro, é radicalmente democrático. Lá, eu fui deputado junto com o Eduardo Paes. Ele, para mim, seria o melhor governador para o Rio de Janeiro. Não é da esquerda.
Então, esses momentos históricos, que tem o presidente que os Estados Unidos elegeu, que tem um extremo-direito fortíssimo, você tem que fazer a lógica da frente, não é esquerda com esquerda, é esquerda com centro democrático, até centro-direita democrático. Até aí é possível. Chama frente ampla essa tese. Historicamente, na ascensão do nazismo, os social-democratas comunistas se pegavam lá e nazismo foi fácil, mais fácil, fascismo também, o totalitarismo japonês. Foi um erro na época, né? Enfrentamento social-democracia com os comunistas. Então, a frente ampla é necessária nesse momento. Você já está lançando aí o Pacheco aí para candidato a governo, né, pela essa centro-esquerda. Como é que o PT entra nisso? Marília como vice e para o Senado, você já tem pensado, o PT já pensa nesses, já tem esses nomes? Tem nomes aí, mas na eleição municipal, nós tivemos muitos casos pelo Brasil afora. O PT lançava um candidato, o PSB outro, o PDT outro, aqui no caso. Fragmentava. Né? Rogério, um ótimo deputado, excelente companheiro, sai prefeito. Sai Duda Salabert, também que tem as mesmas ideias. E o Fuad tinha apoiado o Lula no segundo turno. Na lógica eleitoral, ambos batiam no Fuad. Mas felizmente o Fuad foi ao segundo turno e ganhou a eleição. Senão nós podíamos ter aqui, optar entre um de direita e um fascista. Aqui para Belo Horizonte, isso para nós era muito pesado. Então essa lógica não pode prevalecer. Aí o Brasil tem jogo, o país tem jogo. Mas sabe? A Marília é um nome forte hoje, realmente, para talvez mais forte hoje. Está no quarto mandato, né, Murilo? Então, se fosse o segundo mandato, aí tinha que pensar bastante. Ser eleito para uma coisa, sair para outra, sempre tem problema. Mas ela está no quarto, foi vereadora, foi deputada estadual, mostrou uma capacidade também de aglutinação enorme, em contagem no primeiro turno, com 60% dos votos. A mais votada do Brasil, no nosso campo de cidade desse porte, foi ela, né? Ela é excelente. Tem outros também, outras pessoas. Mas a Marília é um grande nome. Uma chapa, Rodrigo Marília, seria muito forte, muito forte. Teria a bênção do presidente Lula, hein? Teria a bênção dele? Até do PT, né? Quem sabe? E o Lula, eu acho que também, para ele ganhar a eleição, nesse contexto aí, primeiro ele vai ter que recuperar essa aprovação popular, né? Mas aí eu acho, viu, Lucas, eu acho que aí qual que é o segredo? Tem tanto negro que vota em racista, sabe? Nós temos que trazer negros que votam em racista. Mulheres sofrem violência, feminicídio, que votam em agressores, né? Misóginos. Você tem LGBT que votam em homofóbicos e transfóbicos, sabe? Você tem pobres que votam em rico. O caminho é longo. Tem que trazer uma parte desse aí, nós temos políticas públicas para reduzir a desigualdade, para enfrentar verdadeiramente e convencer a sociedade que isso eu acho perfeitamente possível. Mas aí esses partidos nossos têm que reaprender a chegar no povo. Tá certo. Bom, infelizmente a entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo muito a presença do Nilmário Miranda, também do Murilo Rocha aqui do meu lado e também do nosso Odion Teixeira. E obrigado a você aí de casa. Você pode rever este programa e outros também no nosso YouTube. É só buscar a nossa página Band Minas. Para você, boa noite, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.